Dicas, entretenimento, o empoderamento feminino, entrevistas e bate-papo. Começa agora o programa Mulheres. Muito bom dia, pessoal! Que delícia! Hoje é sábado, chegou aquele dia mais esperado da semana e nós estamos ao vivo aqui em 100,3 no seu dial. Estamos ao vivo também pela Link TV, pela MAP TV Brasil, também pelo nosso site oficial ondoestfm.com.br e está começando mais um programa Mulheres. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Marisol, vou junto com vocês até às 8 da manhã e nesse programa a gente recebe aquelas mulheres maravilhosas, empoderadas, donas de si e que conversam com a gente aqui cada sábado sobre um assunto muito importante. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios a doutora Rebeca Mota. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Marisol, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, é um prazer estar aqui nesse sábado de manhã para a gente ter um bate-papo bem legal. Obrigada. Hoje nós vamos deixar o jaleco dela um pouquinho ali penduradinho do lado e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa, né? Porque eu acho que tem muito esse estigma do médico de que recebe os pacientes, acolhe, né? Porque ela é psiquiatra e acolhe os pacientes e todo mundo acha que é uma figura que fica lá dentro do consultório e depois você chega em casa e se despe, né? Se tira aquela roupa de médico e vira outra pessoa. Mas na verdade não é bem assim, né? Então nós vamos conversar com ela, vamos começar conversando um pouquinho sobre a sua formação. Onde você fez faculdade? Você sempre quis ser médica? Então, eu fiz faculdade em Barbacena, Minas, lá, né, perto de Juiz de Fora. Sempre quis, desde pequenininha eu queria ser médica, né? O pessoal brinca que eu fiz medicina por causa do meu irmão mais velho, mas não, ele queria fazer direito. E aí, perto do terceiro ano que ele resolveu fazer medicina, mas eu sempre quis, desde pequenininha. Porque assim, muitas crianças têm aquela coisa, eu quero ser médica. Aí depois vai crescendo e fala, parece que não vou muito para essa área de biológicas, ou às vezes, não sei, e acaba mudando o caminho, né? Eu também já quis ser médica, mas eu também já quis ser domadora de leão, então... bem próximo. Tá por aí. E aí você teve influência de alguém fora o seu irmão, né? Que o pessoal fala que ele também é médico, né? Isso. Então, você teve influência de mais alguém da medicina? Na minha família tem bastante médico, né? Não na minha família ali, minha mãe e meu pai não, mas eu tenho muitos médicos na família. Mas não foi tanto essa influência, não. Eu sempre achei interessante e mais interessante ainda, eu sempre achei a mente muito interessante. É verdade. Então, assim, com 15, 16 anos, sem nunca ter tido um contato com a psiquiatria, eu invoquei que eu queria ser psiquiatra e aí foi caminhando, né? Entrei na faculdade e aquilo ficou guardado ali, ficou na mente ali. Porque na hora que você entra na faculdade tem um monte de matérias ali disponíveis para você escolher, né? E mesmo assim você já sabia desde lá do fundo, desde lá atrás. A maioria das pessoas entra querendo uma coisa e depois faz outra coisa totalmente diferente. E como que foi o seu tempo na faculdade? Me conta, como é que foi assim entrar, porque a faculdade de medicina é difícil, né? Sim, não é fácil não. Mas assim, eu fui para BH, fiz 6 meses de cursinho e aí passei, né? Até não gostava muito de estudar no cursinho não, sabe? Aquelas matérias que a gente não gosta, né? E aí meu pai insistiu para eu fazer Barbacena, porque eu queria fazer Pouso Alegre, que aí sim era influência do meu irmão. E aí, meu pai, não, você vai prestar só pra você ver que você precisa estudar mais. E passei. Olha que sorte! Mas eu fiz muito tranquila também. Então, assim, eu não tava preocupada. Era meio do ano, eu tava pensando que eu ia prestar só daqui 6 meses, então foi tranquilo, passei. E aí fui, né? Fui pra lá e já cheguei assim, uma semana depois tinha começado a aula, mas foi muito bacana. E aí, comecei minha faculdade. Logo no começo da faculdade eu tive não estava muito bem, tranquei a faculdade 6 meses, fiquei aqui e voltei. E aí pouco depois o meu pai internou. E aí o tempo todo de internação dele eu ainda estava na faculdade, mas aí quando ele faleceu não dava mais, né? Eu fui buscada lá, né? Eu nem tive a noção de como eu estava, de virar e falar, eu preciso parar. Sei.
Imagino. E porque aí? mexe totalmente, né? A faculdade de medicina já é uma faculdade que exige muito da pessoa. Sim. Eu lembro quando eu fazia faculdade em Alfenas, eu tinha alguns amigos que faziam medicina e o pessoal passava, assim, muito tempo estudando e nunca era suficiente. Ainda você encontrava com as pessoas, ai, nossa, eu fui mal na prova de anatomia e não sei o que e tal. Então já é uma faculdade que depende muito da gente, muito do seu esforço. E você ainda estava passando por um momento bem difícil. Sim. Essa sua escolha de ser psiquiatra, fora o que você já tinha feito lá atrás, você acha que te deixou um pouquinho mais tendenciosa, passando por esses problemas? 100%, assim, 100%. Porque depois que eu melhorei, que eu voltei para a faculdade, né, eu percebi o quanto, principalmente, o meu contato com bons psiquiatras mudou minha vida. Entendi. Né, o quanto a psicologia, a psiquiatria me devolveram a vida e de uma forma bem mais madura, de entendimento, de saber olhar para o outro assim com um pouquinho mais de acolhimento, de empatia, de entender que nem tudo é o que parece. Então foi crucial, sem dúvida. Quando a gente passa por algumas coisas é diferente a visão, né? Depois, assim, quando você encontra outra pessoa com o mesmo problema, provavelmente a sua empatia com ela é diferente, você se coloca um pouquinho ali no lugar e isso na sua profissão deve ser bem perigoso, né? Tem os seus prós, mas tem hora que emocionalmente é pesado, né? A gente se enxerga às vezes ali naquele paciente, a gente tem umas lembranças fortes, mas tem mais pontos positivos do que negativos, sem dúvida. Que coisa boa, gente. Eu vou chamar uma música para os nossos ouvintes. O pessoal tá ali do outro lado. Quem quiser participar, quiser mandar mensagem, viu? Pode estar liberado o nosso WhatsApp, 379-9866-1003. Solta o som aí, produção, que a gente volta já. De volta com o nosso programa Mulheres. Gostou do som? Tivemos João com o Idiota. Esse é o seu programa Mulheres e nós estamos hoje aqui recebendo a Rebeca Mota. Ela está contando um pouquinho sobre a vida dela, pessoal, né, hoje. Ela é psiquiatra e nós deixamos o jaleco dela descansando e hoje ela veio aqui para contar sobre ela. E eu quero saber, vamos lá, você é de Piuí? Sou de Piuí, nasci aqui, a família da minha mãe é toda daqui. E meu pai era de Valadares, mas já morou em tudo quanto é lugar. Sei, cidadão do mundo. Cidadão tipo do mundo. Eu também já morei em um monte de lugar, adoro mudar. E quais são os seus hobbies? O principal de todos, né? Qualquer pessoa que eu acho que me segue no Instagram já sabe, é cantar. Cantar? Adoro cantar, não posso ver o microfone. Eu sempre falo que eu quero, um dia eu ainda vou fazer aula de canto, mas eu gosto muito. Assim, a minha casa sempre foi muito musical. Sei. Eu cresci assim, com meu pai ouvindo Pavarotti, Bossa Nova, minha mãe gostava assim do MPB. Sei. Então eu cresci muito envolta na música e a igreja também, né? Minha mãe tocava na igreja, meu irmão tocava na igreja. Então sempre tem aquela influência bem, né? Bem enraizada mesmo. Que delícia, lá na minha casa também é assim. O meu pai era músico profissional, trompetista. Sim. Então, assim, a vida inteira eu me lembro, assim, daquele sonzinho no final, sabe, assim, aquela coisinha baixinha que ele tava, às vezes, ensaiando em casa. E isso é muito legal, porque deixa a gente ter um leque de opções, assim, musicais muito grande. Porque eu lembro que o meu pai escutava desde ópera até rock. Sim. Então, assim, passava por tudo lá em casa, a gente escutava todo tipo de música e provavelmente foi isso que me trouxe para trabalhar na rádio, viu? Com certeza. O meu cachorrinho, o Pug, né, que eu tenho 2, ele chama Ringo, por causa do Ringo Starr, porque eu amo Beatles. Amo Beatles. Então, assim, a música, ela sempre tá ali. E gosto muito de trabalho manual também, assim, uma vez eu queria comprar um amigurumi, aqueles bonequinhos de crochê, bichinho Sei. e tal. Queria comprar um amigurumi pra dar pro filho da minha prima que ia nascer, mas assim, ela tinha 1 mês de gestação. Mas eu queria comprar. E aí eu não achava que em Piuí, eu falei, eu vou fazer. Nunca tinha encostado numa agulha de crochê. Que você fez um daquele. Não só um, né? Eu peguei gosto e fui fazendo. Tô chocada! É muito bom. Aprendi no YouTube, fica a dica. Olha só, gente, a minha mãe fazia crochê.
Nunca consegui fazer uma correntinha, que era o básico, né? Que quando você pega uma... Pra vocês que estão em casa, não fazem ideia do que seja crochê. Essa criançada de hoje em dia, fala, o que essas duas estão falando? Crochê, nunca vi. Crochê é um negócio que você pega de uma agulha, assim, ó, e uma linha e vai fazendo, e aí vira um desenho maravilhoso. Nunca consegui fazer uma correntinha, você acredita? Não tenho habilidade manual. A minha mãe já não tem também. Ela fala, eu não sei de onde você puxou, não. Foi das suas avós, porque minha mãe não tem, não gosta. Você toca algum instrumento? Um pouquinho de piano, violão e ukulele, mas é pouquinho mesmo. Você chegou a fazer aula de música ou aprendeu sozinha? De piano, sim. O violão, meu pai me deu o violão. E o ukulele, outro dia eu acordei e comprei um ukulele, porque eu falei, não, o violão tá difícil por causa do meu dedinho pequeno, aí comprei o ukulele. É parecido o ukulele com o violão? É, só que o ukulele tem 4 cordas e o violão 6, o meu ukulele pelo menos, né? E aí é diferente os acordes, mas eu achei mais fácil. Que legal, gente. Ó, vou chamar o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta para conversar mais com a Rebeca. E eu espero que vocês estejam gostando. Vai mandando o seu recado aí, ó, 37998661003. Voltamos já. Onda Oeste. As melhores mulheres, todo sábado na Onda Oeste, sempre às 8 da manhã. Bora lá, gente! Estamos de volta aqui na Onda Oeste, essa é a 100,3, a rádio da região. Programa Mulheres de volta! Que delícia estar junto com vocês nesse sábado. Eu quero WhatsApp, gente. Me manda aí 37998661003. Esse é o programa Mulheres e para você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. É o seguinte, esse programa nós recebemos uma mulher importante, linda, maravilhosa a cada semana e a minha convidada de hoje é a Rebeca Mota, que está aqui. A gente está conversando um pouquinho sobre a vida dela. Ela é psiquiatra, mas hoje a gente não está falando sobre problemas mentais, né? Nada disso. Nós estamos falando sobre ela, sobre a pessoa. Nós já descobrimos que ela canta, que ela toca o ukulele, violão, já arranhou um piano, né? Então, ó, nós temos muita coisa aqui para conversar com você. Você tem bicho de estimação? Tem, né? Que você falou? Tem 2? Um Shih Tzu e um Pug, o Oz e o Ringo. Que delícia! Eu quero saber agora um pouquinho daquela parte assim, ó. Você chega no consultório e aí você atende as pessoas. É preciso muita sensibilidade na área que você trabalha, né? Você precisa acolher as pessoas. Eu acredito que tenha muitas pessoas que chegam lá desesperadas e precisando realmente de ajuda. Outras, todas precisam, né? Mas alguma tem os níveis de tudo isso. E aí, quando você passa por algumas coisas, igual a gente estava conversando, eu passei por perda de pai, perda de mãe, você também passou por isso. Você acha que isso te deixa um pouquinho mais molinha, assim, um coração um pouquinho mais molinho para você até acolher os pacientes e você consegue separar a médica que está lá no consultório, que atendeu alguém, da pessoa que chega em casa e tira totalmente aquela carga e do outro dia você veste ela de novo? Como que funciona isso? Então, a questão da sensibilidade, né? Eu já tenho uma sensibilidade no sangue, na genética bem intensa. Porque, assim, né? Minha família toda, da minha mãe toda muito chorona, muito emotiva. E depois de passar, né, por essa experiência, tanto a experiência de ser acompanhante de um paciente grave, que era o meu pai, então a gente sente toda aquela carga, aquela apreensão e aquela espera por notícia, aquela, né, assim, a espera é muito difícil por notícia. Muito. Você não sabe se você quer que seu celular toque ou não. Exatamente. Né, assim, quando a gente ia entrar na UTI, que você tinha que esperar ser chamado, dava aquela angústia, porque teve uma vez que não chamaram a gente, até ir lá explicar que era porque estava fazendo raio-x, então aquilo é muito angustiante. E a minha experiência também como paciente psiquiátrico especificamente, né? Sim. Que eu entrei em depressão depois que eu perdi meu pai, então isso me moldou muito, né? Para essa sensibilidade, para conseguir enxergar e até para conseguir chegar no paciente, porque quando a gente nunca passou por isso, algumas coisinhas a gente não sabe, a gente não viveu. Então, muitas vezes eu enxergo alguma coisa no paciente que eu consigo tentar chegar lá. Você se identifica um pouquinho, às vezes? Às vezes, algum comportamento, você fala, nossa, eu já fiz isso. Exatamente. E às vezes eu sei o que eu gostaria de ter ouvido. Principalmente, né? Sim.
que eu penso assim, olha, se alguém tivesse me falado, por exemplo, uma coisa que eu falo muito, o paciente que está muito deprimido, olha, eu sei que hoje eu virar para você e falar, olha, nós vamos tratar, você vai melhorar, não faz o menor sentido, porque a gente não consegue imaginar uma vida valendo a pena. É verdade. Uma vida tendo graça. Então eu falo, olha, agora não faz sentido, mas eu te garanto que a gente tratando e você melhorando, a vida volta a ter cor, a ter brilho, a valer a pena. Então acho que aquilo dá um clique. Você vai falar, não, então vale a pena pelo menos tentar. É verdade. Mas a parte da carga, assim, eu não consigo separar totalmente. Não, né? Você chega em casa, às vezes você atendeu um paciente um pouco mais angustiado naquele dia, mais grave, né? Alguma coisa assim mais preocupante. Então, é difícil, né? A gente tenta não se angustiar com aquilo também, não entrar naquele problema além do que a gente consegue ajudar. Mas, né, durmo pensando em alguns casos, mas não de uma forma negativa, que me afete. Sei. Mas de uma forma assim, como que eu posso melhorar isso? E eu acho assim, nesses tempos que a gente está passando aqui hoje em dia, por exemplo, de pandemia, eu imagino que tenham muitas pessoas que tenham passado por esses problemas, sabe? Afinal de contas, perdemos muita gente durante essa pandemia e ninguém estava preparado para isso. Então, assim, começou a pandemia e o pessoal já ficou daquele estado de alerta que já desencadeia alguma coisa. Com certeza já é um clique muito grande. Depois veio as notícias de perda e todo mundo com medo de perder e pessoas morrendo e pessoas em luto e assim, sem poder se despedir, sabe? Então, eu imagino que a dor dessas pessoas sejam muito, muito maiores até, porque aquele momento é importante, né? Pra gente que já passou pelo luto, eu queria falar um pouquinho só dar uma pincelada em cima disso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá passando por esse momento em casa e a gente gosta de acolher as pessoas. Esse é um programa para todo mundo, para quem tá alegre, também para quem não está tão bem. Então, assim, eu gostaria de falar um pouquinho disso, até pra gente poder ajudar os nossos ouvintes, quem estiver passando por isso, sabe? Então, vamos lá. As fases do luto, né? A gente tem umas fases que o luto vem junto com a gente. E isso é necessário passar. Todo mundo passa igual ou cada um passa da sua maneira? Como que funciona isso? As fases do luto, é difícil a gente fugir delas. Mas cada pessoa desenvolve ali o seu luto de uma forma, né? Isso depende muito de várias coisas, né? Da forma da pessoa pensar, ser, agir, da genética e de tudo. Mas as fases a gente tem que passar por elas. Todo mundo passa. Sim. De uma hora ou outra acaba. Sim. E o ideal é que a gente passe por elas no momento em que elas estão ali, né? Chegou ali, a gente perdeu um ente querido, você tem que viver aquele momento, chora, né? Fique triste mesmo, porque você viver tudo na hora certa, você vive o tempo necessário. Quando a gente tenta ou reprimir, ou a gente fala assim, nossa, eu vou me afogar nisso, Sim. Dá errado. Né? A gente tem que se permitir chorar, se permitir sofrer, mas pronto, agora deixa eu respirar e buscar formas de distrair a cabeça, né, de entender que aquilo vai passar, mas que tem que ser vivido, né, igual a gente conversou aqui um pouquinho antes de começar, a gente está numa sociedade que a felicidade ela é quase que uma ditadura. Você tem que ser feliz, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser próspero, você tem que ser rico. Você tem que ter a melhor bolsa, exatamente. Você tem que estar no camarote, você tem que estar tomando a melhor bebida. Sim. E mostrando, né? Você tem que postar. E aí isso gera um sofrimento, porque nem todo mundo é bem sucedido e nem todo mundo vai estar bem todo dia. Ninguém tá bem todo dia, né? Eu acho assim, 12 horas por dia, 24 horas, você não fica feliz de 20 horas por dia. Você passa uma raiva no trânsito, você vê alguém ali numa situação difícil, aquilo te abala. Às vezes você quer resolver um problema naquele dia e não consegue, tudo isso te afeta. Você já assistiu Divertidamente? Amo aquele filme. Aquele filme, pra mim, é um dos filmes mais didáticos, que é zero infantil. Pra mim, que ele é um filme pra adulto. É verdade. Porque você vê que quando a alegria quer que só ela comande, o mundo da menina desmorona. A tristeza é muito necessária, a raiva, né? O nojo. Eu fiz um post no meu Instagram profissional, inclusive, falando sobre o filme e mostrando a importância de cada sentimento. Se você não tem raiva, você não consegue reagir a uma situação de injustiça. Sim. Se você não tem ali o nojinho, você vai adoecer. Sim. Né? Você não vai evitar coisas que deveria evitar.
a tristeza, ela te faz enxergar o mundo de uma forma muito mais realista, né? Coisa que a alegria não faz você enxergar muitas vezes. Então, quando a gente chega, eu vejo muita gente que, às vezes, aconteceu alguma coisa, você tem um motivo para estar muito triste e a pessoa já quer um remédio, já quer alguma coisa, e a gente, calma, vamos viver um pouquinho essa tristeza que precisa ser vivida agora, né? E a gente sempre percebe que o luto tardio, aquela pessoa que engoliu o luto, em 10 anos aquilo vem assim, um vendaval. Com certeza, deve ser mesmo. Porque é uma fase muito difícil, né? Quem já passou sabe. Eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes já tenham passado por uma fase dessa. E assim, viver, entender, chorar, igual você está falando. Sim. Não precisa ficar chapada de remédio, entendeu? A pessoa fala, não, eu quero remédio, eu quero dormir, eu não quero fazer tanto, porque a vida é tão maluca que quando você tá nessa fase, você, no dia seguinte, assim, o primeiro dia, você acorda, você fala, eu não vou fazer nada na vida, nunca mais. E aí, nisso, toca o telefone e você precisa ir, você precisa ir num cartório, você precisa procurar um advogado, você precisa fazer com que a sua vida volte a andar. Sim. Então, não adianta você querer, você falar, eu não vou fazer nada, porque o mundo não te permite isso. Então, a gente tem que encarar, né? É até uma maneira, assim, madura de fazer as coisas, encarar. Eu tenho uma coisa que eu pensei muito tempo, não sei se está certo, vou até dividir com você agora, vamos ver. Quando aconteceu lá na minha casa, da perca dos meus pais, foi 6 meses de diferença de um para o outro. Então, foi uma loucura. A gente entrou numa montanha-russa louca lá em casa. E aí, chegou no primeiro Natal, o meu irmão falava assim, ai, nossa, vamos passar o Natal junto, porque vai ser tão triste, não sei o que. Eu falava, ó, para, entendeu? Eu escolho não sofrer, porque não vai adiantar chorar e perder o Natal e não aproveitar as pessoas que estão aqui com a gente, porque amanhã ninguém vai estar aqui, se você chorar ou não. Então, eu escolhi viver isso tudo. Lógico que foi doído, mas sim, eu escolhi viver de uma outra maneira. Sim. Tem pessoas que fazem isso ou isso também é uma fuga? Será? Não, no seu, né, olhando como você fala, foi uma escolha consciente. Você optou por aquilo porque para você fazia mais sentido. E aí não é uma fuga. Tem gente que já faz assim, a pessoa bloqueia, eu não vou sofrer, eu não vou não sei o que, eu não me permito. Então isso vai virar um problema futuramente. Uhum. Mas você foi uma questão de o seguinte, olha, eu estou sofrendo, é doloroso, mas eu não quero me enfiar nesse sofrimento. Então, porque não ia adiantar. Sim. Também. E é como eu disse, cada pessoa tem uma forma de agir, de pensar, e aquilo muda como enfrenta o luto. Mas é uma forma consciente, uma forma pensada, não é um impulso. E aí sim, isso, não, no seu caso, não entendo como uma fuga, de jeito nenhum. Ai, que bom, ó. Eu soube enfrentar o problema. Exatamente. Eu gosto muito de escrever, então hoje, quando eu pego os meus textos ali, da época que meu pai faleceu, 2 anos depois, que é a época que eu não estava bem, para os textos que eu escrevo hoje a respeito dele, a gente viu assim, uma evolução imensa. E recentemente uma pessoa até perdeu o pai também e foi ver os meus posts antigos. E aí ela me mandou um inbox, assim, eu chorei lendo, porque ela falou assim, olha, todo dia eu venho no seu Instagram para ler os seus textos. Ah, aproveita e passa o seu Instagram pro pessoal que tá ouvindo a gente. Sim, o meu Instagram é DRA, né, doutora Rebeca Mota. Tem alguns textos que estão até no meu pessoal, mas meu pessoal é travado, mas quem quiser adicionar eu aceito também. Mas lá, esses do meu pai, como são de 10 anos atrás quase, estão no meu pessoal, que é Beca Mota. Sim, então vamos lá, @Beca Mota. E o outro @DRA Rebeca Mota. Mas nele, atualmente, é o que eu tenho mais escrito, né? Que eu gosto, e é uma forma, assim, que eu vejo de ajudar e de me ajudar, porque é um desabafo. Eu gosto também bastante de escrever, mas eu não tenho o hábito de postar em lugar nenhum, não. Às vezes eu escrevo num caderninho, deixo ali. É gostoso depois, sim, quando a gente volta e lê os textos, né? Que nós mesmos fizemos. Você fala, nossa, como eu sentia naquela época. É igual pegar caderno de escola.
É desse jeito. É uma delícia. Pessoal, vou soltar uma música para vocês e a gente volta já já para continuar esse bate-papo delícia aqui com a Rebeca Mota, que veio aqui hoje participar do nosso programa Mulheres. Solta o som aí, tá aí para vocês, Jota Quest com Imprevisível. Esse é o nosso programa Mulheres. Eu vou ali rapidinho tomar uma aguinha e a gente volta já já. E você, não saia daí. As melhores novidades do sertanejo tocam na Onda. Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. E o pop nacional. Quando você pensa que tá tudo errado em mim. As internacionais. A Onda Oeste é a sua melhor companhia e só toca as músicas que você gosta o tempo todo. De manhã bem cedinho tenho na mesa e no coração o melhor café brasileiro é o café Chapadão. É o puro sabor do café, dele não abro mão. De manhã, à tarde, à noite é café Chapadão. Café Chapadão, o verdadeiro café brasileiro. Todo dia do meu lado é sempre meu companheiro. O melhor café é o café Chapadão. Bar e Restaurante do Tatu. Há mais de 35 anos no mercado, valorizando o prazer de comer bem, servindo almoço, jantar, tira-gosto e pratos especiais de dar água na boca. Solicite nosso cardápio pelo WhatsApp 37 999 51 96 74 e peça a comida mais saborosa. Rua Benedito Valadares, 48, no centro de Piuí. Telefone 37 33 71 0045. Onda Oeste FM. ABC da Construção. Grandes formatos, grandes ofertas. Você pode comprar diretamente na loja, pelo telefone, WhatsApp ou pelo e-commerce. Entrega rápida. O maior estoque em acabamentos do Brasil. Rua João Pinheiro, esquina com Floriano Peixoto, no centro de Piuí. Telefone 379-9183-0014. ABC da Construção. A maior especialista em acabamentos. Onda Oeste, muito bom dia para você. Agora falta 15 minutinhos para as 9. Nas tardes de sábado e domingo, fique na boa companhia da Onda Oeste FM. Você no ritmo da onda. De volta com o nosso programa Mulheres, essa é a sua Onda Oeste 100,3, a rádio da região. Onda Oeste. Por aqui tá rolando o programa Mulheres, esse programa que eu amo fazer, é uma honra estar aqui todos os sábados encontrando com vocês, com as minhas convidadas maravilhosas. Toda semana vem uma mulher aqui super empoderada, dona de si, maravilhosa, que traz muita inspiração pra gente. E nesse sábado eu tenho a honra de receber aqui a Rebeca Mota. Ela é psiquiatra, ela tá aqui conversando com a gente. A gente conversou um pouquinho sobre a vida dela, conversamos um pouquinho sobre a profissão ali, sobre luto, né, que nós passamos, e a gente imagina que muita gente tenha passado também, ainda mais nessa pandemia. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre depressão. Você me falou que teve, né, que passou por isso, de médica virou paciente, depois agora voltou de novo a ajudar as pessoas, tal. E eu gostaria de saber, assim, até pra gente dar aquela, sabe, aquela aliviada pro pessoal. Depressão, ela tem cura? A pessoa consegue se curar totalmente de uma depressão? Essa é uma pergunta muito frequente. A depressão, depressão, né? A gente entende como uma doença única que age da mesma forma. E não, a gente tem alguns tipos de depressão e a gente tem as depressões gerais e a gente tem a depressão crônica. O paciente com depressão crônica, ele vai melhorar e aí ele pode ter de novo e melhora, que não é a maioria dos casos, né? A depressão crônica geralmente ela é um caso até menor e muitas vezes a gente precisa rever essa depressão se ela não melhora nunca, porque ela pode ser uma depressão bipolar, pode ser um transtorno bipolar, então a gente sempre tem que ter esse clique. Mas a maioria das depressões, feito o tratamento correto, usando a medicação pelo tempo correto, com a terapia certinho, na maioria das vezes sim, ela se cura, a pessoa se cura. Sabe o que eu queria perguntar também? A depressão, qual é a diferença? Qual é aquela hora que você precisa ter aquele clique de procurar um profissional? Qual a diferença entre a tristeza
E a depressão, a hora que você fala, não, eu realmente preciso procurar um profissional? Quando afeta realmente a sua vida. Vida social, vida familiar, relacionamentos, trabalho. Porque nem toda depressão também vai se manifestar com tristeza de cara. Então, começou ali, não tá dormindo, mudou o padrão de sono, mudou o padrão de vida sexual, mudou ali o padrão de ânimo, de desempenho, tem que averiguar. Nem sempre é uma depressão, mas tem que averiguar. Na depressão, quando o primeiro sintoma já é a tristeza mesmo, a gente tem algumas perguntinhas, mas claro que isso tudo dentro de uma avaliação maior. Mas a gente pergunta primeiramente, quanto tempo você tem se sentido triste ao longo do dia? Quantas vezes na semana? Há quanto tempo? Geralmente uma tristeza que dura quase o dia todo ou o dia todo, quase todos os dias, por pelo menos ali 4, 8 semanas, a gente já liga o clique. Outra coisa é quando a pessoa perde o prazer nas coisas. Nossa, eu adorava ir pra cachoeira, eu adorava ir pro meu trabalho, eu adorava fazer várias coisas e eu não quero fazer nada. Sei. Não tenho ânimo pra nada. E aí a pessoa já não tem mais libido, muda o padrão de fome, ela está comendo muito mais do que o normal ou não está comendo, muda o sono, ou está dormindo demais ou não está dormindo. Então, assim, a gente mudou muito o seu padrão, procura uma ajuda. É bom, né, a gente falar isso para as pessoas, porque tem muita gente que acha, ai, nossa, eu tô tristinho hoje, ai, tô com depressão. E outros assim, não, é só mais um dia ruim. Às vezes isso tá invertido. Né? Às vezes a pessoa que tá só num dia ruim, na verdade ela é o deprimido. E muitas vezes... triste, às vezes, não é o deprimido, né? É só uma tristeza passageira. E muitas vezes a gente já pega uma depressão mais grave por isso. A pessoa falou, não, eu achei que eu tava só desanimado, que eu tava só cansado, que era do trabalho. E geralmente, quanto mais cedo a gente chega no diagnóstico da depressão, quando a gente pega uma depressão leve, muitas vezes a gente trata com terapia. Que maravilha! A gente nem precisa medicar. Então, quanto antes, né? Porque existe um preconceito gigante com a psiquiatria ainda. Com a medicação. Mesmo. Então, assim, corre logo então. E tá vendo? Pra você que tá aí do outro lado achando que todo psiquiatra, que você vai no psiquiatra e vai sair de lá com um remedinho, às vezes não é isso. Às vezes você sai com um encaminhamento só pra ir pro psicólogo, Exatamente. Né? E é isso mesmo, porque é uma coisa que a gente precisa cuidar. Eu sempre falo isso pros nossos ouvintes, não negligencie os sinais do corpo. Não. O corpo tá aí para dar sinais pra gente e nós estamos assim num momento que tá todo mundo muito frágil, né? Muito. A gente estava conversando, eu até perguntei para ela sobre as crianças. Como que você tem visto as crianças dentro dessa pandemia e nesse momento até atual que nós estamos vivendo? Essa coisa assim, volta para a escola, não volta para a escola, o pessoal da escola estadual que volta para a escola e aí entra em greve e fica essa coisa. Como isso afeta a cabeça de uma criança? Sim. Apesar de eu não atender criança, eu convivo com muitas crianças e no PSF, no começo da pandemia, eu atendia crianças, né? Por diversos motivos. E as crianças estavam, agora voltando às aulas, eu vejo que está melhorando. Extremamente ansiosas. Impacientes e aquilo de ficar trancada em casa, a criança ela precisa gastar energia. Se nós que somos adultos, somos sociáveis, a gente sente falta. Imagina uma criança que você vai na esquina, ela já fez um amigo. É verdade. Né? E a criança ela não tem o desenvolvimento mental que a gente tem de entender que isso é uma fase, é uma doença e etc. Elas não têm isso. Então foi assim, muito maléfico trancar as crianças desse jeito. E os pais, assim, tem alguma alternativa, talvez, para poder melhorar isso ou dar um pouquinho mais de atenção ou alguma coisa assim? Você acha que as crianças sentem essa falta, talvez, de gastar um pouco mais de energia com o pai e com a mãe e menos na escola? Porque não tinham também a opção de ir para a escola durante esse tempo, né? Então, não tinha como. E os pais, assim, a maioria dos pais não parou de trabalhar. Então virou assim um desastre mesmo, porque aí o pai e a mãe estavam trabalhando, chegou em casa, você está cansado. Não tem aquela paciência. Exato, né? E o ideal seria isso, como a gente não tem uma escola, alguma coisa para a criança poder gastar energia, por exemplo, tem outra criança no convívio, um primo, um irmão, tentar fazer
né, levar para um espaço aberto, colocar para correr lá na Avenida do Pérola Negra. Eu via muita criança correndo, pulando amarelinha na época da pandemia, porque é um lugar muito aberto, você não vai ficar em contato direto com outras pessoas e irmãos, priminhos, né, para conseguir pelo menos deixar a criança não ficar antissocial também. Sim. Porque a criança vai acostumar só em casa ela vai ter dificuldade a hora que ela tiver com muita gente. Né, a gente vê o meu sobrinho de 1 ano, minha sobrinha, eles acham super normal ver uma pessoa de máscara. No PSF, os bebês me viam de máscara antes, né? Às vezes eu tinha que colocar a máscara para alguma coisa, chorava. Que coisa, né? Eu tenho visto isso com filhos de amigas minhas. Às vezes eles dão bronca na gente. Eles usam muito mais, assim. Quando você ensina para uma criança tem que fazer, eles obedecem e é muito bonitinho, porque eles tiveram uma consciência muito grande nessa pandemia. E eles foram criados já naquilo, né? Você mudar a mentalidade de um adulto, um hábito de um adulto é muito mais difícil. É muito difícil, né? Gente, eu vou precisar chamar as músicas, vou precisar já começar aqui a me despedir. Esse programa passa muito rápido. Eu adoro vir aqui no sábado de manhã, é sempre tão prazeroso, eu conheço pessoas muito interessantes, mas ele passa muito rápido. Então, eu vou chamar 2 músicas rapidinho e a gente volta aqui ainda para terminar de conversar com a doutora. Programa Mulheres aqui ao vivo para vocês, rolando. Agora chegou aquela hora difícil, que é a hora da gente se despedir. Mas antes eu vou abrir o espaço aqui para Rebeca mandar beijo para todo mundo, mandar beijo para todos os parentes que estão assistindo, porque senão cheguei em casa já viu, né? Até o cachorro tá bravo com você. Então pode mandar beijo para todo mundo, aproveita, fala com a família. Primeiro agradecer, porque nossa, foi muito gostoso esse início de sábado aqui. Gostei demais. Obrigada. Fluiu, né? Foi tão gostoso. Foi muito boa. Muito bom. Mandar um beijo pra minha mãe que tá me assistindo, que eu sei, meu esposo. Minha mãe Iraídes. O Lucas, meu esposo, né? O pessoal que postou aí, essa Beline, minha cunhada, né? Todo mundo aí que tá assistindo, que me prestigiou. Fico muito feliz, né, de vocês acompanharem, o pessoal que está sempre lá no Instagram também, comentando, curtindo, participando. E isso dá muito gás pra gente, assim, de continuar, de fazer algo diferente. É verdade. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de ter vindo aqui. Muito obrigada por ter me dado a honra de te conhecer. Foi tão gostoso. Nós ficamos aqui, ó, papagaiando durante... Vocês estavam escutando música e a gente aqui, ó, só sem falando. Parar. Intervalo e a gente falando. Mas foi uma delícia. Muito obrigada, viu? Quando você quiser voltar, se você tiver algum assunto que você gostaria de falar, até pra gente, né, dar aquela ajuda para os nossos ouvintes, as portas da Onda Oeste estão sempre abertas para você, viu? Volta logo, não demora, Pode deixar, eu volto sim. E para vocês que participaram do nosso programa Mulheres, muito obrigada. Para você que assistiu, muito obrigada pela audiência. Valeu demais. E eu vou embora, mas sábado que vem nós estamos de volta com mais uma mulher empoderada, maravilhosa, para falarmos sobre outro assunto. Eu vou ali correndo, vou colocar meu chinelo de dedo, porque eu já volto aqui para começar o Sabadão da Onda. Valeu, galera. Muito obrigada e um ótimo sábado para vocês. Onda Oeste. Você acompanhou o programa Mulheres.